noite a todos. Alô, esse daqui. Boa noite a todos mais uma vez. Deus é o grande amor que se revelou para nós, dizendo o quanto nós somos importantes para o coração dele. É uma pena que muitas vezes o pecado nos faz acreditar o contrário. Se nós tivéssemos certeza absoluta do amor que ele tem por nós, viveríamos totalmente diferente da forma que vivemos hoje. Se eu estiver falando muito rápido, por favor. Principalmente o pessoal que está recebendo a tradução aí, ó, o tradutor, por favor, manda avisar se eu estou falando muito rápido. Eu acho que ainda estão aqui, porque eu falo rápido demais, vocês não têm noção. Estou bem feliz de estar aqui, não quero me alongar nos agradecimentos, mas eu acho que a amiga se enganou. Nós não nos conhecemos por conta da Novo Tempo, não. A gente é amiga de infância, né? A nossa sensação é essa de amiga de infância. E amiga de infância pode falar roa, essas coisas, né? Mas de fato, eu e a Nívia nos tornamos amigas virtuais, olha que moderno, né, para a minha idade. Mas é como se a gente se conhecesse há muito tempo, pelo menos é a minha sensação. É muito bom. Deus nos faz uma grande família mesmo, e essa afinidade é muito boa de sentir. Fiquei feliz também porque eu já tinha conversado com a Gilda por telefone, e quando eu chego, olhei para o marido, a hora que ele me pegou, eu falei assim, conheço de Jundiaí. Lembrei na hora, nós frequentávamos a mesma igreja há muitos anos atrás, em São Paulo, né, na cidade de Jundiaí. Eu, por incrível que pareça, já fui criança um dia, e quando frequentávamos lá, eu ainda era criança. Por favor, irmão, queridos, cada noite falaremos sobre um membro da família. Claro que o primeiro dia eu teria que reservar para o homem da casa. Vocês lembram qual é o tema de hoje? Tem nome nessa casa? Marido é o dono da casa, é isso? E me permitam pregar aqui de baixo, porque eu quero ficar pertinho de vocês. Olha, parece uma provocação, um tema, mas no bom sentido é mesmo, porque a sensação que eu tenho é que está faltando homem nas casas. Desculpem a ofensa, para alguns talvez isso apareça como uma ofensa, mas eu quero explicar para vocês por quê. Eu tenho encontrado homens, e isto não somente em terapia, mas também na vida, homens que não sabem mais qual é o papel deles. Não sabem mais quem eles são. Talvez na geração nossa, irmão, a coisa era um pouquinho diferente. Mas hoje o homem não sabe se ele está ali só para suprir financeiramente uma família. Ele não sabe se a função dele ali é só agradar os filhos e dar tudo que essa esposa quer. Qual é a voz ativa dentro de casa? Porque de repente com essa ida da mulher para o mercado de trabalho, fez com que este homem perdesse as suas forças. Quem é ele? Financeiramente ele já não é mais o arrimo da casa. Ele fala, mas hoje até o filho tem direito de 2 anos, 3 anos de idade de falar assim, é mentira, é isso não. E parece que esse homem está perdendo a autoridade dentro de casa, ou é impressão minha? Tem perdido ou não tem? Eu não quero me delongar porque os homens foram perdendo a autoridade dentro de casa, e a autoridade no bom sentido, porque nós não temos tempo suficiente para isso. Eu não quero cansá-los porque eu quero que amanhã vocês voltem. E eu sei o esforço que vocês fizeram para estar aqui hoje. Obrigada. Mas os homens têm perdido. Os homens não sabem mais se eles, para conseguir o respeito da família, chegam quebrando tudo, né? Ou se eles ficam ali como se eles não existissem. É um vulto dentro de casa. Qual é a função de vocês? Qual é a função do homem dentro de casa? Ele é o sacerdote do lar. O que um sacerdote faz? Sacerdote ministra. Ele ensina a palavra de Deus. Ele aponta o pecado dos filhos, chama na correção, para que se formem cidadãos. E cidadãos não só deste mundo, principalmente cidadãos do reino. Amém, irmãos? Homens, o primeiro apelo que eu faço nessa noite, se vocês perderam esse lugar, comecem a partir de hoje a pedir para Deus que
que vocês voltem a encontrar esse lugar na família de vocês. Melhor, vamos já orar nesse momento por isso. Para que tudo que falarmos aqui, para que tudo que Deus colocar nos nossos corações, nós possamos colocar em prática. Vamos orar, curva as frontes e vamos falar com Deus. Senhor, estamos reunindo com o teu povo e neste momento nós temos homens escolhidos por ti para serem sacerdotes das suas famílias. Eu quero, Senhor, que por favor, que se algum deles está perdido, desanimado, triste, confuso, que tu possas, Senhor, trazer a eles clareza quanto à função que o Senhor os designaste para desempenhar. As famílias precisam, Senhor, sentir que elas têm alguém que está ali para instruí-la no caminho da verdade. Desça de forma profusa sobre o teu povo neste momento. Que o Espírito Santo traga ao nosso coração o entendimento e a vontade de colocar em prática o que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar de um pai da Bíblia. Dois pais, na verdade, mas um eu só vou falar para vocês bem no finalzinho. Dois pais, um deles, ele é muito conhecido por nós, mas o outro a gente só conhece por causa do filho. E talvez alguns de vocês nem tenham percebido que ele é pai de alguém, mas vocês vão entender no final. O pai que eu quero falar para vocês, primeiramente, é um exemplo de um pai que a gente não pode seguir, não. Tudo que eu falar dele, eu penso o contrário, ok? Eu penso em o contrário. Esse homem, ele, por suas atitudes dentro de casa com seus filhos, ele trouxe desgraça para uma nação inteira. Ele fez com que pelo menos 34 mil homens morressem numa semana por conta do jeito que ele tratou os filhos dele. Queridos, a primeira ideia: algumas atitudes nossas parecem inofensivas, mas podem trazer desgraça eterna. E eu vou utilizar o termo desgraça para que isso fique forte para você. Eu estou falando de Eli. Uma história tão conhecida por nós, né? Quem eram os filhos de Eli? Hófni e Finéias. A gente lembra muito bem dessa história. Ela está relatada em 1 Samuel, capítulo 2. Abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2. Confesso para vocês que essa não era a mensagem dessa noite. Nas meditações desta madrugada, orando a Deus, já orando por vocês, viu? Pelos lares, eu falei assim: Senhor, não conheço a maioria das pessoas, mas eu quero que o Senhor os abençoe de forma profusa. Deus sabe o pedido do seu coração, querido. Deus sabe a angústia que você tem enfrentado e Ele não ignora nenhuma delas. E Ele vai atender os seus pedidos, e eu acredito nisso. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Gente, sabe o que significa Belial? Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de significado de nomes. Belial significa coisa imprestável, abominável. Eles eram considerados imprestáveis. Versículo 13. Porque eles não se importavam com o Senhor, né? Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, viu o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. E aí, se a gente for para o versículo 17, fala que era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, Hófni e Finéias, não tinham o mínimo respeito nem pelas coisas de Deus. O mínimo respeito. Eles comiam até do sacrifício, que era o símbolo do próprio Jesus. Eles feriam o símbolo de Jesus assim, de forma que era insuportável. E Deus fala assim: olha, o que vocês fazem
é algo insuportável. Se nós continuássemos lendo os versículos, diz que um dia Deus mandou um profeta, e olha que ainda não era nem Samuel, que depois vai falar de novo contra a casa dele. Manda um profeta para repreender Eli e falar assim: Eli, os seus filhos estão trazendo maldição para uma nação inteira. Como se não bastasse eles ferirem os princípios do sacerdócio. A própria Bíblia fala, chega em casa e acabem de ler esse capítulo, fala que as mulheres se juntavam aos bandos à porta do templo para terem relações sexuais com os filhos de Eli e Ofni e Finéias. Eles tinham essas relações sexuais dentro do próprio templo. As mulheres faziam fila na porta do templo. Eles só chegaram ao ponto de irem contra o próprio sacrifício, o próprio símbolo de Jesus, porque o pecado deles vinha desde a infância. Ellen White fala algumas coisas muito pesadas sobre a casa de Eli, principalmente sobre Eli. Ellen White fala que foi um dos piores pais. Ele havia sido escolhido como sumo sacerdote. Ele era o líder espiritual, cívico daquela nação. Ele era o 16º sumo sacerdote, lá da linhagem de Levi, de Abraão. Ele havia sido escolhido para conduzir a nação para os pés de Jesus. Ele era o juiz também naquela terra. Mas Ellen White fala que Eli tinha uma grande dificuldade na vida dele. A dificuldade de Eli era de repreender os seus filhos quando eles estavam fazendo alguma coisa errada. Queridos, eu faço uma pergunta para vocês. Essa pergunta serve para as mães também, tá? Mas amanhã é o dia de vocês, ok? Todo lar precisa ter princípios. Princípios, só para resumir, para a gente não fazer toda uma explicação complexa. Princípio é aquilo que ou sempre pode, ou nunca pode. Um princípio. O princípio só pode ser sempre pode, um outro princípio nunca pode. Ok? São as regras que são inegociáveis dentro de casa. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. No celular pode roubar? Não? Quando que não pode roubar? Nunca. Então isso é princípio. O que é princípio não se negocia. E eu encontro pais negociando o princípio com os filhos. Ah, não, é melhor o meu filho trazer a namorada e dormir com ela em casa do que fazer isso na rua. Ah, não, meu filho, assim, não está indo na igreja, só está fumando uns 2 cigarrinhos, mas não vou nem falar para tirar ele do cargo que ele tem na igreja, porque vai que isso afasta ele mais. Ellen White fala que Eli foi abrindo mão de corrigir os seus filhos nos princípios que deveriam reger a sua casa. Porque ele era mais amante dos filhos do que de Deus. Eu vejo pais com medo de filho. Gente, e é o Espírito Santo que nos dá o equilíbrio. Não significa que você vai ser o autoritário que bate no filho. Mas Ellen White mesmo diz que não há filho rebelde onde há amor e repreensão. A repreensão ela é consequência do amor. Porque em coisas tão simples nós conseguimos repreender quando necessário. Você deixa seu filho colocar o dedinho na tomada? A Angelina acha a tomada assim num raio de 30 quilômetros já. Ela vê a tomadinha, ela vai. A casa já tem proteção em todas as tomadas. Mas se vai em qualquer lugar, ela procura uma tomada para colocar o dedinho. Mas eu amo tanto a minha filhinha que eu vou deixar ela fazer o que ela quer. Vou deixar. Por quê? Porque o princípio do amor rege a nossa relação. Claro que eu não vou tirá-la aos tapas. Mas eu vou tirá-la, ela ainda não entende, eu afasto do perigo. Mas quando ela entender um pouquinho mais, é um não. Ore pelos seus filhos, mas os repreenda também. Diga para eles porque eles não podem fazer algo, por mais simples que seja. Porque uma criança não começa roubando, mas ela começa esperneando quando ela quer algo e não ganha. Quando vai ao supermercado, lá, ai, se não levar tudo que ela quer.
E o papai, para não constranger essa criança e não deixá-la triste, dá o que ela quer. E não ensina princípios. Eu preciso ler uma citação da Ellen White. Obrigada, pastor, pelo livro. Capítulo, na página 423 do Patriarcas e Profetas. Eu preciso ler isso. Eu prometo para vocês que eu tenho muito breve. Ele e seus filhos. O sacerdote e juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Mas Eli recuou este dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los, sem pesar as terríveis consequências que se seguiriam à sua conduta, quando ele se deu com seus filhos no que quer que desejassem, e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Você prepara o seu filho para viver em sociedade e para viver no céu. Para entrarmos no céu, nós precisamos ter um caráter moldado. E quem faz isso são os pais, mas principalmente o pai. É tão interessante. Eu estava até comentando isso com o pastor e com a Selma ontem, que tantas coisas que a gente sabe que a Bíblia colocou, que os livros da Ellen White já dizem isso também, o quanto acreditamos, né, que os livros dela são inspirados por Deus. E a gente fica procurando assim uma dica de um psicólogo aqui. Olha só a propaganda negativa, né, que eu estou fazendo a mim. Mas tem coisa, gente, que é princípio que está tão claro. Deus já deixou tão claro. É só a gente seguir. E aí você vê as teorias, né, sendo lançadas. Agora tem uma aluna que vai defender o doutorado dela no final do ano e ela fala sobre a ausência de pai e mãe na educação do filho. Nossa, e super interessante. Aí eu leio e falo assim, gente, isso tem na Bíblia. Freud vem com a sua teoria, revoluciona o mundo, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Gente, ele fala principalmente que uma criança que não tiver figura paterna, que exerça autoridade, esse filho não vai desenvolver moral. E ele pode, inclusive, ser um psicótico desse que entra nos lugares e sai matando as pessoas pela ausência do pai. Sabe por quê? É o pai que moraliza o filho. Moral é saber a diferença entre certo e errado e escolher fazer o certo. As mulheres estão surpresas? A mulher só ajuda. Mas quem impõe, quem incute moral no filho é o homem. Ele incute isso com as palavras e como exemplo. É tanto que nós costumamos dizer, como psicólogos, que a mãe, a principal função dela é suprir necessidades. E o do pai, desenvolver habilidades. Posso dar um exemplo rapidinho para vocês, como isso acontece na prática? Um exemplo bem simples. A criança vai aprender a andar de bicicleta. Né? Lembrem aí, colocando o filho para aprender a andar de bicicleta? Como a mãe prepara o filho para andar de bicicleta pela primeira vez? Oh, meu pai, a criança, você não vê nem a criança de tanto capacete, tornozeleira, joelheira, tudo, rodinhas, é claro, né? E a mãe vai segurando atrás. Mamãe tá aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É assim ou não é? E se depender da mamãe, a criança vai estar com 18 anos, ela tá lá assim, vai dar tudo certo. Mamãe tá aqui. Segura aí, a mamãe tá aqui. A joelheira tá no lugar, faz ou não faz isso? A minha mãe passava no meu quarto, eu já noiva do André, do casamento marcado. Passava no meu quarto, 27 anos de idade, casei velha. Não façam as contas quantos anos eu tenho de casada. Isso é feio. Minha mãe passava no meu quarto com 27 anos de idade assim, filha, já estudou a lição hoje? Não esquece de orar para dormir, viu? Bem assim. Agora vamos pensar um pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Vamos dizer que é domingo. Aí a mãe tá lá fazendo almoço, já colocou o filhinho todo de joelheira, tudo, né, para andar de bicicleta. Mas ela precisou ouvir a panela no fogão. Aí ela fala assim, ô marido, vai ajudando ele aí a andar de bicicleta. Então, lindinho, ele tá aprendendo a andar de bicicleta, ajuda ele, ajuda. A mãe vai pra cozinha, quando ela volta pro quintal, como que tá essa criança? Sem
capacete. Não é sem joelheira, não. O joelho já quase foi embora, de tão calado, porque já caiu. E aí, no que ela sai da porta, o pai tá assim, né? Pega no banco e faz assim: vai, filha, o pai tá aqui torcendo por você. Ela não é. E a mulherada volta a arrancar os cabelos. Esse homem não tem responsabilidade. Uma cena comum para vocês? Gente, esse é o equilíbrio que Deus colocou. A mãe supre necessidade, o pai desenvolve habilidade. Porque se depender da mãe, vai andar sempre de rodinha. E se depender do pai, esse menino perde o joelho antes dos 5 anos de idade. Desenvolve habilidade. Mas aprende a andar. Mas o filho só não vai ter medo de andar se ele souber que a hora que ele entrar, a mãe faz o curativo. Homens, em nome de Jesus, recuperem a autoridade que Deus deu dentro da casa de vocês. Sabe qual autoridade? Chama a família para fazer o culto. Amém, irmãos? A gente precisa voltar a fazer culto em casa. A gente tem tempo para chegar meia hora mais cedo no serviço se a patroa pedir. Se o filho ficar doente, a gente arranja tempo. Não sei de onde, mas arranja. Mas para a salvação dos nossos filhos, o que a gente está fazendo? Eu já tenho mais de 15 anos de prática como conselheira, como psicóloga. Até hoje, 100% dos casais que eu aconselhei, 100%, dos cristãos, que estão em crise conjugal com algum problema com os filhos. Essa pergunta eu já faço sempre. Como está o culto familiar? Ah, culto familiar? Não, a gente não faz não. Aí eu faço uma segunda pergunta. Vocês não fazem esse culto familiar hoje porque estão em crise e isso tem distanciado vocês? Ou vocês já não faziam quando estavam bem? Não, a gente já não fazia quando estavam bem. Você pode ter a melhor técnica possível. Você pode ter o melhor psicólogo do mundo acompanhando o seu lar. Mas se você negligenciar a presença de Deus, em vão é o esforço das suas mãos. Você não precisa levar mais nada dessa semana, se você não quiser. Mas eu peço em nome de Jesus, volte, homem, a colocar a sua família aos pés de Deus todos os dias. Interceda por eles. Interceda por eles todas as noites. Não vá dormir sem dar sobre os seus filhos a bênção sacerdotal. Eu e a Nívia já conversamos sobre a bênção sacerdotal. Eu faço, viu, Nívia, como você faz sobre a ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um filho que escuta o pai falar isso sobre ele, cresce um filho seguro. Um dos maiores desafios, aquele filho que não tem o pai presente, ele tem dificuldade para tomar decisões ao longo da vida. E na maioria das vezes tem problemas financeiros. Um estudo tão interessante feito por um neurocientista brasileiro, ele na verdade, ele era um instrutor de paraquedas, de paraquedismo, né? E ele começou a perceber que existem aquelas pessoas, porque você tem que fazer aquela corrida para lançar-se, né? E ele percebeu que algumas pessoas corriam com ele para se lançar. E outras pessoas meio que andavam para trás, tentando travar, impedindo o pulo. E ele começou a perguntar assim, por que algumas pessoas têm essa facilidade de pular e outras não têm? E ele começou então a fazer um questionário com essas pessoas. Ele só era um instrutor de paraquedas. Depois então ele resolveu fazer neurociências para poder ajudar a entender um pouco melhor. E é tão interessante, tem entrevista dele inclusive no YouTube, podem ver lá, curiosidade sobre o cérebro, e vai aparecer um vídeo que é sobre várias coisas, sobre o cérebro inclusive, e tem ele falando sobre isso, para vocês verem que eu não estou inventando. E ele fala que no que ele foi perguntando as coisas assim, para ver o que ele achava incomum nessas pessoas que tinham essa dificuldade de fazer a corrida para se lançar, ele descobriu o quê? Nenhum deles tinha pai. Chega a arrepio, só de pensar. Porque eles não conseguiam desenvolver confiança em si mesmo. Porque faltava a figura que mostrava assim, filho, você tem valor.
Eu estou aqui, ó, te apoiando, porque filho tem pai herói para o resto da vida, se pai quiser. Não precisa ser só na primeira infância. O meu pai sempre foi um homem exemplar para mim. E foi muito interessante quando a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu aos 47 anos de idade. No dia que ela falece, claro, né, o psicólogo da família que tem que dar a notícia para todo mundo, né? Fomos à casa do meu pai, ainda à noite, assim que recebemos a notícia. Ela estava em coma já há 17 dias. Nós falamos para ele que ela havia falecido. E ele resolveu voltar para o quarto. Nós deixamos ele, nós somos em 5 filhos, os gêmeos estavam todos ali, a nora. Ele foi para o quarto e nós dissemos assim, deixa ele ficar um pouquinho sozinho. Nós falamos assim, Senhor, quando o Senhor quiser, o Senhor vem para a sala, porque nós estamos decidindo os detalhes da cerimônia fúnebre, enfim. Meu pai demorava para voltar para a sala. Decidimos entrar no quarto dele para ver o que estava acontecendo. E encontramos aquele homem ajoelhado. Um homem com 55 anos de idade que perdeu a esposa assim. No que ele levantou, antes que a gente falasse qualquer coisa, ele disse assim, não pense que eu estava reclamando com Deus. Eu estava agradecendo a Ele a companheira que Ele me deu, porque foi um privilégio. Meu pai sempre disse, porque em tudo eu sempre vou louvar a meu Deus. Porque Ele não perde o controle de nenhuma situação. Amém. Seu filho precisa ver isso em você. Quando você tiver dificuldade financeira, que você não perca a calma e bata nele por causa disso. Que mesmo quando a sua esposa te der razão, que você tenha a serenidade de tratá-la com amor. Mostre para o seu filho que não são as circunstâncias externas que controlam a sua vida. Não é o trânsito, não é o chefe, não é a situação financeira do país, mas é Deus e o Espírito Santo que habitam em você. Amém. Seu filho não precisa do seu dinheiro, porque até o orfanato sustenta a criança. Você não precisa dar ao seu filho muitas coisas que você tem corrido atrás para dar para ele. O que o seu filho precisa de você é a certeza de que ele sempre pode voltar para você, porque você vai ter sabedoria para ajudar em qualquer circunstância da vida. O seu filho precisa ter certeza de que você ama a mãe dele de forma incondicional. Um estudo muito interessante perguntou para crianças aqui nos Estados Unidos qual era a pior coisa que um pai mesmo, homem, poderia fazer por ela. Acreditava-se que era bater, não dar um brinquedo. E as crianças disseram que elas preferiam apanhar de forma intensa do pai do que vê-lo gritando com a mãe deles. Na escala de sofrimento, o maltrato com a mãe, principalmente para o menino, é um dos piores traumas que tem no desenvolvimento da criança. Quando você quiser perder a paciência, pensa que você está deixando uma criança insegura, talvez, no resto da vida. Eu não consigo ver um homem moldado por Deus maltratando os seus. Não me consegue entender. Eu digo que eu acertei na loteria casando com o André. Eu não sei ele, mas eu acertei. Eu nunca vi o André gritar. O André nunca alterou a voz para mim. Nunca. E eu já dei motivo, gente. Eu já dei motivo. Porque o Espírito que o rege é o Espírito da paz, da conciliação, da união. O sacerdote é aquele que garante para o povo, falando de Israel,
A certeza do perdão. A certeza de que eles são aceitos diante de Deus. De que podem voltar felizes para casa porque estão puros. Que o seu sacerdócio possa trazer ao coração dos seus filhos a certeza de que eles têm valor diante de Deus. De que eles têm segurança ao seu lado. Eu quero ler o último texto porque eu disse para vocês que eu terminaria. Mas eu acho que a gente devia fazer um congresso para homens. O que acha, pastor? Tão interessante. Ó, penso aqui quanta coisa que eu precisava falar para vocês. Deus acusou Eli de honrar seus filhos mais do que o Senhor. Deus responsabilizou Eli como sacerdote e juiz de Israel pela condição moral e religiosa de seu povo e em sentido especial pelo caráter de seus filhos. E Deus faz uma promessa para a casa de Eli. Por conta da sua negligência de ter cuidado dos seus filhos, a sua família vai ser extirpada da face da terra. Os 2 filhos morrem naquela guerra contra os filisteus, onde eles de forma tão profana levam a arca da aliança para o meio do arraial. Juntamente com eles morrem pelo menos mais 34 mil homens. No que a notícia chega para Eli, ele também cai e morre. Porque a arca de Deus havia sido roubada. E ele sabia a responsabilidade que ele tinha sobre isso. Dos filhos de Eli, da família, todo mundo foi morrendo de desastre. Só sobra um filho. Só sobra um descendente, né? Que chega lá no templo de Salomão, filho de Aimeleque. E Salomão manda matar. Porque ele havia feito parte de uma revolta. Não existe descendente da família de Eli. Porque ele achou que poderia deixar os seus filhos viverem conforme os próprios desejos. Ficou com medo de restringi-los em coisas tão pequenas e fáceis de lidar com uma criança. E deixou sobre eles a perdição eterna. O que você escolhe hoje para os seus filhos? Salvação. Homens, qual o compromisso que vocês têm feito com Deus? O quanto vocês têm preparado para estar diante dele? Porque um dia todos nós estaremos face a face quando ele voltar nas nuvens dos céus. E a única cobrança que ele nos fará será: aonde estão os filhos que eu te dei? Deus não vai cobrar quanto dinheiro você ganhou, se você conseguiu brincar nos Estados Unidos. Ele vai te falar onde estão os filhos que eu te dei. E se ele nos cobra é porque nós temos condições de conduzi-los nos caminhos de Deus. E se você conduzir-los e eles desviarem, Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando mesmo forem velhos, eles jamais vão esquecer desse caminho. Cobra de Deus essa promessa. Eu rogo a Deus para que a mudança que ainda é necessária nas nossas vidas, nos nossos lares, ela reinicie hoje. Porque precisamos, queridos. Vemos crianças jovens todos perdidos. Mas eu disse para vocês que eu ia falar de outro homem na Bíblia. Eu só vou citar. Na Bíblia só existem 2 Eli. Sabiam disso? Só 2 personagens na Bíblia chamam Eli. Um deles nós acabamos de dizer. Qual é o outro Eli? Vocês sabem? Abram uma Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 3. Versículo 23. Encontraram? Lucas, capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava o filho de José, filho de Eli. Que histórias contrastantes. Um Eli tem a sua descendência extirpada por conta das suas escolhas. E o outro Eli educou aquele que seria pai do próprio Deus aqui na terra. Qual dos 2 você escolhe ser? Porque está diante de nós bênção ou maldição. Escolhi hoje a bênção para que vivais.
escolhi uma bênção. 2 em 1. Mesma origem, mesmo nome, né? Vamos dizer o mesmo nome, com histórias tão diferentes. Eu tenho encontrado homens tão marcados pelas próprias histórias de vida, e eu sei como é difícil lidar com eles. Homens que não tiveram o próprio pai como exemplo. Mas, queridos, eu quero garantir a vocês que, independente da forma com que vocês foram educados, Deus pode transformá-los em homens melhores, segundo o coração dele. Deus pode mudar qualquer circunstância, pode tirar qualquer trauma, pode nos fazer novos. Eu vou dizer uma frase para vocês todas as noites. À noite de domingo para segunda, eu tive um sonho. Eu sonho muito, né? Eu acho que o cérebro funciona demais. Eu tive um sonho. E foi a primeira vez que Deus me disse de forma muito audível. E Ele me seguiu o sonho inteiro. Foi incrível isso. Ele queria que eu desse um recado para uma amiga minha. Mas quando eu acordei, Ele me deu a sensação de que este recado era para mim também. E que era para vocês também. Deus me disse durante o meu sonho, durante a noite toda, uma frase. Ele disse assim: eu quero fazer grandes coisas, mas você não tem grandes sonhos. Eu quero fazer grandes coisas, mas você não tem grandes sonhos. O que você tem pedido para Deus? Uma vida mediana? Como diria, né? Uma vida medíocre? Você se contenta com o que tem, os filhos medianos, casamento mais ou menos, vida financeira aos frangalhos. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas você não quer. Porque você acha que você tem um Deus com a mão encolhida, que não pode estender para vocês. E não estou dizendo que Deus é obrigado a fazer por nós, porque Ele não é. Ele faz porque Ele é misericordioso. Porque nós não passamos de tancos de indício. Deus está dizendo para você hoje: eu quero fazer por você grandes coisas, mas você não tem grandes sonhos. Peça para Ele. Se você não tem grandes sonhos, e essa minha amiga, eu contei para ela pela manhã, eu mandei um recadinho e falei assim: olha, não sei porquê, mas Deus pediu para te dizer isso. E ela não conseguia nem falar. Porque ela falou assim: eu estava pedindo para Deus, pelo menos para você me ligar. Eu já não falo com ela pelo menos um ano. E ela disse assim: eu não tenho mais sonhos na minha vida. Tenho a impressão de que eu fracassei. O que você quer que Deus faça pela sua família, homem? Tenha grandes sonhos, porque Deus quer fazer grandes coisas por você. Eu não posso encerrar essa noite sem que a gente ore de novo. Já que estamos numa semana de oração, a gente tem que orar. Pastor, o senhor pode me ajudar? Eu quero que a gente chame os homens dessa igreja, para que a gente ore por eles, mulheres. Os homens têm passado por muitas lutas, grandes lutas. Um dia um homem me disse: os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com eles? Homens, eu quero que vocês venham aqui. Pode